Agora vamos continuar, então, nosso Vida Melhor, sabendo que domingo é dia 25, Dia Nacional do Trânsito, e pensando em você que não consegue nem encostar no volante, tem medo de sofrer um acidente, ou tem medo de levar uma multa, tem medo de... enfim, de sair da garagem, é hoje que a gente vai lidar com tudo isso, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser importante, vai ser fácil, porque a gente tem uma convidada maravilhosa que entende deste assunto, inclusive das novas leis. É a psicóloga Cecília Bellina, especialista em psicologia do trânsito e conselheira do CETRAN São Paulo, consultora da FENAZETRAN, que é especialista em gestão do trânsito e de transporte pela Escola Superior de Direito Constitucional. Seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la. Eu disse que a turma em casa vai aprender porque a gente já teve outras oportunidades de bater papo. Com certeza. E realmente aprende com você, viu? Eu gosto muito. Bom. Nunca me esqueço do jeitinho que você tem para falar com as meninas que têm medo de sair de casa com o carro, né? Exatamente. Isso é frequente, é comum, né? É bem mais comum do que a gente pensa, né? Mas isso tem um motivo, Cláudia. O exame, o período da autoescola, 20 aulas, exame prático, exame teórico, não sei o que, é muito pouco. Dirigir é uma aprendizagem, é uma habilidade que você adquire através da aprendizagem parecida com andar, com falar, com ler, escrever. Quem aprende a ler e escrever em 20 horas? É verdade, muito rápido. Então, assim, eles dão só assim uma passada muito rápida na aprendizagem. Então, você sai de lá e você não sabe, porque 20 horas não é o suficiente. Uma criança demora quase um ano para aprender a andar. Como é que em 20 horas de aula, nem isso, porque as aulas são menores, são 50 minutos, você vai sair de lá sabendo? Então, você sai sem saber. E aí você fica, se você é uma pessoa de personalidade mais arrojada, que vai e espera acontecer, você vai. Agora, se você é uma pessoa mais tímida, se você é uma pessoa que não gosta de se expor tanto, que não gosta de passar vergonha, que não gosta de que os outros vão reparar, aí você vai, não, eu não vou porque eu não sei. E esse eu não vou, se você não for, você não adquire prática, se você não adquirir prática, você fica com medo, e aí vai uma coisa atrás da outra, se passa 20 anos e você não dirigiu. Eu entendo, agora eu entendo, mas você sabe que esse jeitinho que você falou me leva a pensar o seguinte: precisa de mais prática, né? Agora, Com como certeza. é que essa turma vai praticar? Porque antes de tirar a carta, não pode. Não pode. E depois com a carta, muitas vezes não tem oportunidade de ter alguém ali do lado. E é caro, né? Exatamente. Aí que a pessoa precisa estar ciente que ela não sabe, né? É mesmo porque as 20 aulas, eles gastam muito tempo só na baliza, que não é essencial, a gente sabe disso. Às vezes você dirige a vida inteira sem fazer baliza, né? Faz opção por estacionamento ou por vagas maiores, né? Então, é importante que ela saiba que ela não sabe dirigir. Ela pode, sim, pôr uma companhia do lado. Se o pai é estressado, pode ser o marido. Se o marido é estressado, pode, de repente, ser um amigo, seu irmão, ser irmã, ser a mãe. Mas ela tem que escolher essa pessoa. Tem que escolher uma pessoa calma, uma pessoa que esteja mesmo a fim de ajudar. E ir pegando coisas leves. Pode até voltar para o bairro da autoescola. Agora ela já é habilitada, mas ela tem que ir devagar. Porque é só ela enfrentando é que ela vai realmente aprender. Então, ela não precisa sair e pegar uma estrada logo de cara, até porque fica perigoso, né, gente? Então, vamos com calma. Volta para o bairro da aprendizagem, volta para bairros que tem só trânsito local. Evita via expressa, evita vias que passam muito ônibus, muito caminhão. E aí ela vai aprendendo e se expandindo. Então é essa a dica para quem saiu da autoescola, para quem não tem segurança e quer continuar desenvolver isso sem voltar para uma autoescola. Perfeito. Tá? Agora, para as meninas que já têm um trauma, um bloqueio, porque tiraram carta, até dirigiram, às vezes tiveram um pequeno acidente ou um acidente grande, enfim, ficaram lá com aquele pânico, não conseguem mesmo. O que a gente pode fazer? Então, vamos colocar aqui
a diferença entre o medo saudável e o medo doentio. Então, o medo é uma proteção. Então, é uma emoção que me protege. Por que eu tenho medo? Porque eu tenho que proteger meu corpo. Então, o medo é uma emoção saudável. Ué, mas por que o teu pode ser doentio? O saudável, ele protege a vida. O doentio atrapalha. Então, nesse momento, você vai se perguntar, o meu medo está me protegendo ou está me atrapalhando? Está protegendo é saudável. Está atrapalhando, já começou a ser doentio, tá? Então, esse é o medo doentio. Mesmo o doentio, existem os pequenos e existem os grandes. Então, vamos lá. Se você for capaz de enfrentar esse medo sozinho, vai para a rua. E a mesma dica lá, não vai para uma avenida expressa, pega uma rua de bairro, pega uma rua com um bairro com trânsito local e vai treinar. Deixa o carro morrer quantas vezes morreu, deixa o carro desligar, deixa o que acontecer é tudo porque você ainda não tem prática e ali você vai pegar a prática. Aí você vai meio que expandindo. Hoje eu vou pegar uma avenida menor. Hoje eu já vou com uma maior. Se você tiver coragem de ir sozinha, muito melhor, porque ninguém vai te pressionar. Se você não tiver, escolhe uma pessoa, escolhe uma amiga, escolhe um amigo, escolhe um parente que seja calmo, que esteja a fim de te ajudar e vai com ele. Cecília, eu não tenho coragem nem para isso, eu não chego perto do carro que eu só de pensar eu já começo a tremer. Aí vai ter que procurar ajuda. Não dá para vencer isso sozinha. Não. Aí vai ficar difícil, porque se a pessoa não tem nem coragem de sentar no carro. Nós tivemos casos de pessoa que para sentar no banco do motorista demorou 17 sessões. Puxa vida. Então aí tem que procurar ajuda. O medo é igual a qualquer doença, ele precisa, você pega um resfriado forte, você tem que ter uma ajuda, você pega uma pneumonia, você tem que ter uma ajuda, você tem um medo muito grande, você tem que ter uma ajuda. E aí é só procurar e querer, né? Tudo na vida, para você mudar, você tem que querer. Não adianta procurar ajuda e esperar que aconteça o milagre, e não vai acontecer. Agora, dirigir é bom demais, né? Assim, se de repente você falar, mas aqui eu não tenho mais vontade, examina mesmo para ver se essa falta de vontade é verdadeira ou se é uma desculpa para você não lidar com o seu medo. Porque, na verdade, o ato de dirigir te dá uma liberdade de ir e vir muito grande. Muito gostosa. O pegar a estrada é uma coisa muito gostosa. E tem muita gente que fala, eu não dirijo, mas eu não gosto. Primeiro é que você não pode gostar de uma coisa, gostar ou não gostar de uma coisa que você não faz. Como é que você sabe que você gosta se você não gosta, se você não faz, né? Então, é assim, às vezes é fuga. Então, pensa bem se você quer e aí você ou vai sozinha ou vai enfrentar um tratamento, se é o que você precisa. E às vezes, falando em desculpa, às vezes você está dando uma desculpa também para continuar dependente de alguém, muitas vezes do próprio marido, e que está ocupado com outras coisas, né? E a gente fica naquela carência, naquela dependência. Não, mas eu não dirijo, ele que tem que me levar, ele tem... E, na verdade, de alguma forma para chamar a atenção. E aí a gente acaba tornando-se um peso para o outro, quando na verdade o nosso combinado, quando a gente casa, não é ser um peso, mas ao contrário, né? E nem usá-lo como motorista, ser companheira, né? Não é para usar marido de motorista. Né? E isso pode muito bem afetar esse casamento, porque a pessoa, ela meio que começa, eu não dirijo. Então você me leva aqui, me leva ali, aí você toma outras dependências. De repente, você vira uma filha, você vira um adolescente para aquele relacionamento. E como é bom ser companheira e todo mundo firme, inteiro, maduro, caminhando junto, né? Não que não exista relacionamento saudável e bom quando a mulher não dirige. Claro que existem relacionamentos maravilhosos. O que eu tô falando é quando a gente usa uma deficiência, no caso, não dou conta de dirigir para chamar a atenção do outro, para solicitar
A presença a presença, né? do outro a todo Cuidar momento. do outro a todo momento. Eu volto pra gente falar Ok. sobre as novas leis, sobre o que é que a gente tem que ficar atento agora, porque tem mudanças aí, né? Tem bastante. Então, fica aqui, porque a gente conversa já já. Agora a gente continua falando sobre o comportamento do motorista no trânsito, medo de dirigir, por que que a gente tem vontade de driblar as leis. Isso é do ser humano Isso é do ser humano. ou é do brasileiro? E é do brasileiro porque o trânsito ele acompanha a educação de um país, tá? Nós somos num país em desenvolvimento e não temos um trânsito saudável, não temos um trânsito educado. Por quê? Porque falta escola, falta alfabetização, falta educação de trânsito, viria tudo junto. E como a gente não tem essa educação, tá escrito ali, só ônibus. É tão fácil, só ônibus. Acabou, você não, com o carro não pode estar ali. Mas parece assim que a pessoa que não tem aquilo como educação, ela quer andar ali porque ali está livre. Então, aquela lei de Gerson que sempre quer levar vantagem, isso é uma coisa muito de Brasil. No trânsito, ninguém pode levar vantagem. Você tá lá na estrada 100, 110, que é o permitido. Vem o cara querendo andar 150, te tira da pista, faz malabarismo. Isso é falta de educação, é falta de respeito ao outro. Você tá a pé, o cara tá de carro. Ele vai querer levar vantagem sobre você e passar a faixa de pedestre que o semáforo está fechado para ele. Isso é pura falta de educação. Agora também, a gente não pode falar, o Brasil é deseducado, é terceiro mundo, não sei o quê, então vamos fazer, cada um vai fazer a sua parte. Então eu acho que aí que vale. Eu vou fazer a minha parte. Se meu companheiro do lado não fizer a dele, eu vou fazer a minha. Eu vou fazer a minha diferença e vou deitar com a cabeça no travesseiro tranquila. Porque é muito comum as pessoas desrespeitarem leis de trânsito, a legislação e acabar sofrendo ou provocando acidente e às vezes até morte. Isso é muito sério. Você sabe que eu tenho ouvido muito no rádio aqui, eu vou pedir só para que a gente não tome partido de lado algum, tá? E que nem fique clara a posição de cada uma. Mas eu tenho ouvido com frequência e tem sido usado muito nas campanhas aqui em São Paulo a questão da indústria da multa. E aí eu ouvi uma defesa falando, bom, mas se não tivessem os radares, o motorista passaria a uma velocidade mais alta e provocaria acidentes. Qual é a sua opinião como especialista em trânsito? A gente precisa mesmo de tantos radares, de tanta fiscalização? Ou a gente poderia ser conscientizado? Ou se não tiver ali para a gente sofrer uma consequência, a gente não vai cumprir? É muito legal essa resposta. Essa pergunta, para mim, a resposta precisa sim. Precisa, e quanto mais radar tiver, melhor é, porque a gente vai respeitar. Por quê? Porque a gente não tem a educação. Já que eu não tenho educação para andar na velocidade da via, porque eu quero sempre levar vantagem, se eu tiver o radar, eu ando. Por quê? Porque aí vai doer no bolso. E quando dói no bolso, eu mudo o meu comportamento de não respeitar. Então, eu vou respeitar porque eu não quero pagar uma punição. O que não deveria, não poderia, não precisaria ter radar caso eu tivesse uma educação e entrasse no pré-primário, lá pré-primário na nossa época, né? Agora é maternal, vai lá quando 3 aninhos na escola e eu já começasse a aprender trânsito. Eu já aprendesse o que é trânsito, o que é cidadão, o que é respeito pelo outro, o que é calçada, o que... Quando eu tiver na idade adulta, eu não vou precisar de um radar para me controlar. Mas me parece, às vezes, que as velocidades permitidas por lei, elas ficam muito limitadas, muito baixas. É impressão? Ou tem lugares que podia ser um pouquinho mais alta essa velocidade? Olha, existe estudo para isso? Existe estudo. A diferença de 50 para 60, um acidente de 50, você pode salvar uma pessoa. Com 60, você já não, muitas vezes não consegue salvar. Existem vários estudos. E como a gente não tem o resto tudo da educação, e
é impressionante o que morre de pedestre, de ciclista, sempre os mais frágeis ali, frágeis, né? Os menores, né? Então, eu acho que já que a gente não tem a educação, já que a gente não tem tudo aquilo que precisava, eu não condeno as multas, não sei se é indústria ou não, isso não vamos entrar. Daí que eu quero ir, que acho que a gente tem que ficar de olho assim, onde vai parar esse dinheiro, né? Porque tem aí que é outra ser revertido para o nosso próprio bem, então, eu pras não ruas, condeno a velocidade baixa, porque é um jeito de a gente salvar a vida, já que o brasileiro não tem educação, e não condeno a fiscalização intensiva, tá? Deixa a fiscalização lá. Ela é pegadinha, ela está fiscalizando quem tá desrespeitando as normas, tá? Então, e se falando de São Paulo, poucas vezes você percebe, porque o trânsito anda tão congestionado que poucas vezes você percebe que você tem que ficar Então, mas também não está abaixo. mais congestionado por causa desse limite de velocidade tão exagerado? Não acredito. Não. Acredito que a quantidade de veículos que se coloca na rua por dia e da falta de estrutura. Ninguém cria estrutura, público. ninguém cria transporte público, ninguém faz vias agora muito subterrâneas, trânsito não dá voto. Isso é a verdade, né? Então, ninguém cuida disso. E a quantidade de precisa carros cuidar, porque a sensação que dá é que a cidade vai parar, né? Agora, a solução para São Paulo seria o transporte coletivo, sem dúvida, né? Agora, mas a pensando sair de São Paulo, já que o programa é nacional, né? E aí eu imagino que talvez seja completamente diferente da realidade da tua cidade. Estou pensando nas cidades pequenininhas, conheço algumas pequenininhas que não tem trânsito nenhum. Às vezes você até acha que tem trânsito, porque tem 4 carros ali mais ralentados. Mas a verdade é que, independente da cidade, da quantidade de carro, as leis precisam ser cumpridas, e eu acho que o recado mais importante é assim, quando a gente quer burlar a lei, a gente está querendo tirar vantagem. E está muito longe do nosso princípio e do que a gente aprende ser de fato valor, eterno valor de Deus, né? A gente deve amar o outro e não querer tirar vantagem em cima do outro. Então fica esse recado aí, guarda isso no teu coração. E quanto ao medo de dirigir? E o medo de dirigir, só para a gente falar aqui, eu conheço muita gente em cidade de 30 mil habitantes, que às vezes não tem nem 5 semáforos, e que tem pessoa que tem medo de dirigir. Então, isso não tem a ver. E na cidade pequena, às vezes acontecem mais acidentes. Por quê? Porque a turma, eu vou ali na esquina, eu conheço tudo, mas você não conhece o carro que vem em sentido contrário. Então, precisa também, mesmo se é só cidadezinha pequena, usar cinto de segurança, não falar ao celular e não beber dirigindo. Isso aqui é um vício terrível. Você sabe que a gente deve pegar esse celular e colocar na bolsa, colocar no porta-malas, porque se ele toca, a gente fica tentado. E agora, com a história do Waze, que a gente coloca para olhar e aí chega a mensagem, a gente fica ali com uma tentação e já quer clicar na mensagem. Olha, se falar já era perigoso, digitar, então... É perigosíssimo. É perigosíssimo. E a gente precisa se conscientizar, e eu me coloco junto com você nessa história. Vamos vencer isso aqui, tá bom? Foi uma delícia bater papo contigo, aprender Obrigada. com você. A Celina Belina tem um site que é o ceciliabelina.com.br. É Cecília Belina com 2 L's, tá? .com.br, telefone 011-2950-1234. Telefone bom, né? Facinho. 2950-1234. Obrigada.